Tem muita especulação rodando por aí sobre PetroRio. Será que a empresa realmente está com sérios problemas? Estão falando que ela tem exposição ao Banco Master, que o Tanuri está vendendo e várias outras coisas. O que vai acontecer com o PetroRio? Roda a vinheta. Então vamos lá, tem todo tipo de especulação no mercado, né? Para quem é mais novo no mercado, como nunca participou de uma crise, né? Pode ser um negócio meio estressante, né? Pode ser um negócio meio impactante, mas assim, sempre que uma ação cai, tem uma historinha que alguém inventa por trás. E dessa vez não é diferente. E eu vou explicar para você detalhadamente o que está acontecendo. Então vamos lá. Vamos para trás, vou mostrar para vocês PetroRio na pandemia. Quem se lembra de PetroRio na pandemia? Então, quem se lembra de PetroRio na pandemia? A pandemia foi isso aqui, ó. Quem participou do dia a dia foi muito mais estressante do que essa mexidinha no gráfico aqui, né? Aí dá para ver que ela sobe bastante e está caindo hoje em dia. Mas o que aconteceu na pandemia? Basicamente a empresa entrou na pandemia, ela estava alavancada, que ela tinha acabado de comprar um campo, ela não tinha acesso ao mercado de capitais, então ela não conseguia emitir uma dívida, inclusive eles estavam tentando emitir essa dívida que eles emitiram depois da pandemia, né? Quando o petróleo começou a voltar, e o petróleo despencou, foi até abaixo de zero nos Estados Unidos. Por que o petróleo despencou? É assim, o petróleo só despenca quando a Arábia Saudita ou a Rússia produzem mais com a demanda caindo. Por que o petróleo despencou agora? As tarifas do Trump ajudaram? Ajudaram, mas a Arábia Saudita foi lá e produziu 400 mil barris a mais com a demanda, o mercado esperando, né, que a demanda caia. Aí o petróleo caiu, né? O petróleo estava 70 e poucos dólares e caiu para mais ou menos 60 dólares. É sempre assim. Foi assim em 2016, o petróleo despencou. Foi assim na pandemia e foi assim agora. Com o petróleo despencando, o pessoal achava que PetroRio ia quebrar na pandemia. Então, assim, muita gente veio com essa ideia, né? Tinha muita gente falando sobre isso. E a PetroRio despencou, caiu de mais ou menos R$10, né? E a preços de hoje em dia, ela desdobrou no tempo. Ela estava R$50 na época, ela desdobrou em 5. Quer dizer, a ação valia R$50, ela foi dividida por 5, então agora ela vale R$10 no histórico, né? Quando você olha o histórico. Então ela caiu de mais ou menos R$10 para mais ou menos R$2. Caiu tipo 80%, talvez até um pouco mais. E aí depois, com o petróleo recuperando, ela foi se recuperando também. Os resultados continuaram super bons, porque eles tinham proteção contra o preço do petróleo nessa época também. Sempre que eles compram um campo muito grande, que eles alavancam a empresa, eles ficam, obviamente, com receio do preço do petróleo cair, eles não conseguirem pagar o campo, então eles fazem essas proteções, eles compram um put no preço do petróleo. Eles tinham isso, então assim, apesar da ação ter caído, o resultado dela nem se mexeu, eu mostro para vocês. Aqui, ó, dá para ver claramente aqui, esse é o lucro de PetroRio, teve um não recorrente no último resultado, por isso que o lucro subiu tanto assim. Mas e olhar em 2020, na pandemia, ó, dá para ver que o lucro dela está meio paradão, ela estava alavancada, então ela estava pagando juros, então o lucro dela foi impactado, mas o EBITDA dela continuou subindo. Então se a gente olhar com um pouco mais de zoom assim, para a gente conseguir entender, dá para ver que o resultado dela não foi impactado pela pandemia, né? Porque se ela vendesse petróleo com o petróleo caindo, o EBITDA dela cairia. Não caiu, quer dizer, a empresa sobreviveu, deu tudo bem. E agora começaram de novo as especulações, agora é o Tanuri vendendo. Alguém vendeu mais ou menos R$1 bilhão, pouco menos, 800 milhões de reais, na semana passada em PetroRio. Então assim, aí o mercado ficou, nossa, o Tanuri vendendo. Pode ser o Tanuri vendendo, mas ele está vendendo desde 2019. Quando a gente comprou PetroRio a primeira vez em 2019, lá em final de fevereiro de 2019 mais ou menos, o Tanuri já estava vendendo. E eu mostro isso para vocês aqui neste gráfico também. E aí a ação passou 2019 inteira de lado, justamente porque o mercado estava olhando o Tanuri vendendo e falando, cara, o Tanuri é o dono da empresa, o cara está vendendo, a gente comprou mais ou menos aqui, assim, ó. Aí ela subiu um pouco e passou o ano inteiro de lado, foi subir só lá em outubro, mais ou menos. Por quê? Porque o mercado estava desesperado com medo do Tanuri vendendo, falando, cara, tem alguma coisa de errado nessa empresa, esse Tanuri é muito espertão, então se ele está vendendo eu não vou querer comprar. Então ninguém comprava, a ação ficou de lado. É a mesma coisa hoje em dia, ou pode estar acontecendo a mesma coisa hoje em dia, mas o Tanuri vende desde 2019. Por que ele vende? Porque ele tem muito, né? Ele tinha 30, 40, 50% de PetroRio lá atrás e a ação vai subindo e ele vai vendendo e vai comprando outros negócios. Por exemplo, ele vendeu para comprar Oi, ele vendeu para comprar Gafisa, ele vendeu para comprar Aliar, ele vendeu para comprar... Agora ele deve estar vendendo para comprar ou Pão de Açúcar ou parece que ele vai precisar fazer uma OPA em Ambipar, então ele pode estar vendendo para uma das duas coisas ou as duas coisas, mas o fato é que ninguém ainda sabe se é o Tanuri vendendo ou não. Tomara que seja o Tanuri vendendo, que ele só continua vendendo, né? Nada mudou. Ele continua com vários bilhões em PetroRio, que deve ser, eu não sei detalhes sobre os investimentos deles, mas assim,
pelo menos no passado próximo, é o maior acerto da história da carreira do Tanuri, né? Um negócio, assim, uma geração de valor inacreditável em PetroRio. Ele deve ter comprado a empresa a valores de hoje mais ou menos R$1 e ela foi a R$50, então ela ganhou 50 vezes. Agora está 33, 34 mais ou menos. Então ele ganhou 34 vezes o dinheiro dele. Nada mal, né? Você coloca alguns milhõezinhos que multiplicam por 34, dá uma grana boa, né? Dá pra passar um Natalzinho bom, fala aí. E tem outra especulação que estão falando também de PetroRio, que a PetroRio tem exposição ao Banco Master. Assim, essa eu fiquei pensando, não tem muito nem pé nem cabeça, né? Porque a PetroRio é dolarizada, a dívida dela é em dólar, o balanço dela, ela divulga o balanço em dólar, justamente porque ela vende petróleo, que é em dólar. Então, assim, tudo é em dólar, 60% do custo dela é em dólar, 40 em reais, né, que é mais ou menos o pessoal que trabalha aqui no Brasil. Todo o equipamento e tudo mais, isso é tudo dolarizado, né, que é todas as petroleiras mundiais pegam os mesmos, ou dependem dos mesmos produtos, né, então é mais ou menos dolarizado esse tipo de coisa. Exposição ao Banco Master, assim, cara, para que a PetroRio vai, sei lá, comprar títulos do Banco Master se ela tem o balanço em dólar, se ela tem dívida em dólar? Então, assim, não faz muito sentido, mas o fato é que está rolando essa especulação só porque a ação caiu. Então, assim, a ação caiu e o pessoal começa a inventar as coisas mais bizarras do mundo. Mas eu vou te mostrar agora por que as ações caíram. Segura aí. Aí você fala, putz, Bruce, como que eu vou saber o quanto colocar em PetroRio, o quanto do meu portfólio eu devo alocar e tal? Cara, é simples. No Nord Advisor, a Marília fala tudo isso para você. Ela te dá uma carteira recomendada, ela te fala quantos por cento você colocar em ações de crescimento, em PetroRio, em outras ações, em ações de dividendo, em fundos imobiliários, em CDI, em LCA, em FDIC, em tudo que você quiser. Tem outros produtos, tem fundos, então ela também tem uma alocação de fundos. Ela te fala quando aumentar e quando diminuir as posições. Ela te fala, agora super oportunidade, dá uma aumentadinha aqui, ela vai dar uma aumentadinha lá. Então, assim, na minha mão é mais barato. A gente sempre sacaneia, né? Na minha mão é mais barato. O link está aqui embaixo, segue a Marília, assine o Advisor, ela vai te falar detalhadamente o que você precisa fazer e o principal, você vai ter acesso ao Telegram da Marília. Você pega o telefone e manda mensagem diretamente para ela, ela responde a sua pergunta e resolve os seus problemas. E aí se você tiver também o Anti-Trader, que está no combo obviamente, você pode mandar mensagem para mim e eu te falo todo dia para comprar mais PetroRio. Olha só, para os mais desesperados, aqui está. Essa aqui é a PetroRio, é o gráfico branco, é o que está aceso aqui agora. E essa azul é a Occidental Petroleum. É basicamente uma empresa que explora petróleo nos Estados Unidos, né, no shale americano. Não sei se só no shale, mas a grande parte é no shale. O Warren Buffett é acionista dessa empresa, né, então não sei porque eu comecei a olhar a Oxy, eu olhei o gráfico e falei, cara, esse gráfico está parecendo PetroRio. Botei uma do lado da outra e pronto. As duas andando juntinhas. Vou até colocar na mesma moeda, né? Eu posso colocar em reais ou em dólares aqui no Bloomberg. Olha lá. Ficou mais parecido ainda. Eu fiz essa comparação e esqueci de colocar na mesma moeda antes, mas agora está na mesma moeda, estão andando juntinhas. Então assim, PetroRio está caindo porque ela tem exposição ao Banco Master. Cara, a Occidental Petroleum tem exposição ao Banco Master? Por que as duas andam juntas? As duas andam juntas porque o mesmo cara que está vendendo o Occidental lá fora, né, o mesmo cara que está batendo nas ações de Occidental, também está batendo em PetroRio aqui no Brasil, olha lá. E as duas estão andando juntinhas. Então faz sentido as duas caírem com o preço do petróleo caindo, mas não faz sentido a PetroRio cair tanto quanto o Occidental. Por quê? Porque o shale americano tem um custo de extração super alto. O custo de extração de petróleo é mais ou menos uns $60. O da Occidental eu acho que é um pouquinho menor que isso, mas é super alto. A PetroRio tem um custo de extração de $10, de $9, já bateu 11 agora com o Peregrino e tal, porque eles não operam Peregrino, então o Peregrino tem um custo de extração maior. Os campos que eles operam têm um custo de extração menor. Então, mais ou menos uns $10 o custo de extração de PetroRio. E o custo de extração de Occidental é tipo $60. Então, assim, é muito mais alto. Então, assim, quando o petróleo cai, a maior defesa para qualquer empresa de commodity é justamente ter o custo de extração baixo. Então, Vale, as de papel e celulose, Suzano, Klabin, Irani, Petrobras, qualquer empresa que produz commodity no mundo, as empresas de carne, as empresas de, que mais tem de commodity? De soja. A maior defesa para qualquer empresa de commodity é custo baixo, custo de extração ou custo de exploração baixo. Por quê? Porque a commodity varia de preço, é normal, sempre foi assim, sempre vai ser assim, você não vai conseguir segurar o preço da commodity, apesar do pessoal da OPEP tentar, né?
Arábia Saudita, a Rússia e o pessoalzinho lá deles. Inclusive a Arábia Saudita aumentou a produção agora para punir o Cazaquistão, né, que também é da OPEP, porque o Cazaquistão estava produzindo a mais, a Arábia Saudita foi lá e falou, quem manda aqui sou eu, pá, produziu mais, o petróleo despencou. O custo da PetroRio é super baixo, apesar dela ser uma junior, né, uma junior oil, como diriam os gringos, ela tem uma custo muito mais baixa. Então assim, olhando ela negociar juntinho com a Occidental, né, tipo, basicamente as duas andam juntinhas, não faz muito sentido, porque a Occidental deveria cair muito mais com a queda do preço do petróleo do que a PetroRio. Não é o que estamos vendo aqui no nosso gráfico, né? Por quê? Porque a Occidental tem o custo de exploração do petróleo muito mais alto. Quer dizer, o risco dela começar a perder dinheiro com a queda do petróleo é muito maior. E como o custo de extração dela é tipo $60 e a PetroRio é 10, a PetroRio continua gerando bastante caixa com o petróleo a 60, agora está uns 65 mais ou menos. A PetroRio continua gerando bastante caixa com o petróleo a 60, a Occidental não. A Occidental já vai começar a ter problemas para explorar petróleo a 60, vai ter que parar investimento, vai ter que parar alguns campos, basicamente vai parar de gerar caixa. Mesmo assim, o mercado não se importa por o que eu falo, né? Mesmo assim, as ações andam juntinhas. Então assim, não é porque o Tanuri está vendendo, não é porque a PetroRio tem exposição ao Banco Master, o que é um negócio bizarro, né? Eu nem sei se eles têm, mas assim, não faz nenhum sentido. O Tanuri vendendo até faz sentido, pode ser ele vendendo mesmo. Quais são as outras? Ou que PetroRio tem algum problema em algum campo, ou que tem alguma coisa acontecendo com a empresa, ela está seguindo as outras juniors mundiais. Faz sentido? Cara, não faz muito sentido na minha opinião, mas é o que está acontecendo. Outra coisa que é muito interessante que eu vou mostrar para vocês agora, olha só que impressionante, eu mostrei as duas juniors, né? Occidental e PetroRio andando juntinhas. E as majors, que são as grandes petroleiras mundiais? Eu peguei outra petroleira que o Warren Buffett também tem exposição nela, chama Chevron, que é americana, que é essa aqui, é esse roxinho mais alto, e contra a Petrobras. E lá, batata, Chevron e Petrobras também estão andando juntinhas. Faz sentido? Até faz sentido, porque elas são majors. Então, a major Petrobras está andando juntinha com uma major americana, Chevron. E provavelmente as duas têm o custo de extração super baixo. O custo de extração da Petrobras, eles divulgam vários, né? Mas uma média deve ser alguma coisa entre 5, 6, 7 dólares, alguma coisa por aí. Então é menor que o de PetroRio, porque ela produz muito mais. Por que acontece assim? Basicamente, o custo de extração depende, claro, do tamanho do campo, mas também depende da quantidade de petróleo que você explora por campo, principalmente no offshore, né? Principalmente no mar. Porque se você explora no mar, toda a infraestrutura meio que é o mesmo preço. Não muda muito. Então, se você consegue tirar 10 mil barris, é muito mais caro do que se você consegue tirar 100 mil barris. A Petrobras consegue tirar coisa de muito mais de 100 mil barris de alguns campos, então o custo de extração dela é super baixo. O da Chevron, a mesma coisa, né? Eu não sei detalhes da produção da Chevron, mas ela também tem um custo de extração muito baixo, porque todas as majors têm custo de extração muito baixo. E elas andam juntinhas, assim como a PetroRio anda juntinha com a Occidental. Então, assim, esqueça as especulações. Sempre que qualquer ação cai, tem especulação, ela vai quebrar, o dono está vendendo, essa empresa, tipo assim, nunca mais vai ser a mesma. Sempre que o mercado cai é a mesma história, é a mesma ladainha. Na pandemia foi igualzinho, quem me acompanhava lá na pandemia sabe. Eu olhava e falava, cara, o que vocês estão falando? Tipo assim, não faz nenhum sentido. Tiveram várias outras especulações na pandemia que eu nem lembro mais e agora começou de novo. Por que a PetroRio caiu? Porque o petróleo caiu. Por que a PetroRio não subiu antes do petróleo cair? Por causa do IBAMA. Então assim, já a gente vai ter uma nova liberação do IBAMA, talvez essa semana, talvez na próxima, talvez até o fim do mês a gente tenha mais uma. E a última liberação do IBAMA para o campo de Wahoo deve sair ali em meados de agosto, é a expectativa de todo mundo, mais ou menos. E aí a PetroRio já inclusive furou alguns poços em Wahoo, está só esperando o IBAMA aprovar para ela começar a produzir bem mais. O Wahoo vai produzir mais ou menos 40 mil barris de petróleo, talvez até o final do ano ela comece a produzir isso. Hoje ela está produzindo uns 104 mil, 105 mil, então ela vai para perto de 150 mil barris, mais ou menos até o final do ano, produzindo mais, mesmo com o petróleo a 60 dólares, porque o custo de extração dela é super baixo. E o Wahoo ela vai operar com a mesma infraestrutura de frade, que é um outro campo, quer dizer, o custo de exploração de Wahoo vai ser super baixo, inclusive vai puxar para baixo, ou bem para baixo, né, o custo de extração da PetroRio, e ela vai ser uma melhor empresa com custo de extração mais baixo, produzindo bem mais, gerando muito mais caixa, e a ação não sobe. Então assim, posso te dar uma super dica? Compra agora, que está na hora.